Olá, investidor. O meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Radar, segunda-feira, 11 horas e 28 minutos, 23/10/2023. Temos 26 graus, tempo bom aqui em São Paulo. Eu desejo um excelente pregão, uma ótima semana a todos. Eu vou iniciar os trabalhos com o racional de compra no mini índice e explicar o que a gente trouxe mais cedo no Telegram. Para entrar no nosso grupo, tem aqui na home, digamos assim, do YouTube, na bio do Instagram e também na descrição dos vídeos. Eu coloco diariamente. Então, quando o mercado estava marcando o mínimo, eu comentei no Reader e também no Panorama, são iniciativas diárias disponibilizadas por lá. Eu comentei que entendia aqui o movimento como um fora da banda dentro da banda, tivemos aqui uma pinça, pico de volume, e que haveria o rompimento da máxima até então a 114.315 com o fechamento do gap a 114.525. Mesma região que trabalha o mini índice nesse momento. Vale ressaltar que o fundo anterior a 114.190 também ficou para trás. Então isso reforça a nossa ideia de inflexão. Então vamos, por exemplo, imagina que a gente estivesse numa transmissão, numa aula, nós faríamos uma compra nesse momento, 114.460, 470, e eu acredito que durante a gravação a gente tenha a busca pela máxima do dia, a 114.710, com provável rompimento, mesma região da média de 21. A ideia é que até o final do pregão, o mini índice veio a 115.360, que é o eixo de um W, capaz de levar os preços até 116.920, mas não hoje, né? Talvez no pregão de quarta-feira. Eu até comentei no final de semana, eu acho que lá para quarta-feira a gente vai ter o teste de 117 mil pontos, então continua sendo a minha visão para o curtíssimo prazo. Maravilha! Nós teremos o início da temporada de balanços. Na verdade, eu chequei em diversas fontes agora, será na quarta-feira. Ok? Então o balanço da Vale também na quarta e não na quinta. Então quinta-feira Vale, Suzano e Gol antes da abertura. Sexta, então vamos lá, dia 25/10, hoje é dia 23. Então começa na quarta-feira com Santander, Klabin e VEG. A Vale é no dia 26 mesmo, como eu havia falado. Na quinta, Vale, Suzano e Gol, e Minas, sexta-feira. Tem decisão do Banco Central Europeu na quinta. E também na mesma data, PIB norte-americano, IPC e o índice principal de inflação preferido do Federal Reserve. Uma vez feita a introdução, vamos prestigiar nossos queridos amigos e amigas, alunos e alunas aqui no YouTube, e comentem, peçam o ativo que vocês gostariam que fosse estudado, são muito bem-vindos. Quando eu falo que na descrição dos vídeos eu deixo o canal para o Telegram, é isso que eu estou dizendo. Para quem tem o Telegram instalado no computador, perfeito. Agora muita gente fala, não consigo entrar no grupo. Porque clica no computador sem ter o aplicativo instalado, aí teria que vir com celular, né? Desde que você tenha instalado também o Telegram no seu smartphone. Rafael Fusinato, valeu Wagner por falar a verdade sem ficar vendendo ilusões. Eu fiz um discurso um pouco duro na sexta, falando sobre o objetivo que as pessoas têm na bolsa, até que ponto é real, né? Sem vender ilusões de verdade, é isso mesmo. Porque tem, né, essa história de prometer R$1.000 ao dia, R$1.400 ao dia, R$2.000 ao dia, X no mês, camarada que todo mundo sabe que nem opera, fala que nunca fechou um mês negativo. Bom, é só pesquisar, né, pessoal? Pesquisar, refletir. Muitas vezes os profissionais, na semana que eles convidam para testar o método, eles tomam ferro, né, fazem tudo diferente daquilo que eles pregam. Então não é muito difícil saber quem é sério ou não. Ser sério
não significa que você acerta 100% das vezes, porque a bolsa é probabilidade, as variáveis são muitas. Né? Ser sério é prometer aquilo que pode cumprir, sem vender falsas ilusões de que você vai ficar milionário na bolsa, que você vai ser formado como trader em um final de semana. Isso não é verdade. A gente sabe que não. Que você vai ser trader profissional, não vai. Trader profissional, os caras são treinados anos nos bancos, corretoras, e eles operam com dinheiro da instituição, com várias pessoas na equipe. Então, o trader profissional tem muitas vezes décadas de história, 20 anos, 30 anos, e mesmo assim não deve ser a única fonte de renda dessa pessoa. Ela tem que ter várias fontes de renda, nem que você venda pipoca no final de semana, que você faça refeições para entregar o que for, mas você não pode ter uma fonte de renda só. Ah, mas eu sou registrado numa empresa, eu não quero trabalhar no final de semana, então você se contenta com a sua renda. Eu quero ir um pouco além, vou fazer alguma coisa pela internet, empreendedor digital, né? Vou produzir alguma coisa, eu sou especialista numa área, eu vou vender um e-book, um curso, sei lá, vou seguir rodeio e vender espetinho. Então a pessoa deve ter 2, 3 fontes de renda no mínimo. Quando falam que a única fonte de renda vai ser na bolsa, fazendo day trade, eu acho que quem promete isso deveria ser preso. Porque é estelionato, né? Então, eles próprios que prometem sabem que não é possível. Ah, mas você nunca viu? Vi, pô, na época do Interfloat tinha uma galera que ficava ali na mesa, nos Estados Unidos tem, mas essas pessoas têm outras fontes de renda. Tem aluguel, imóvel de aluguel, monta alguma coisa para a esposa tocar, para os filhos, não se iludam, ok? Querido amigo Márcio Albuquerque, bom dia mestre, Mini segue pressionado na semana. No fechamento de sexta-feira, pensei que fosse montar um martelo, mas não se concretizou. Mesmo assim, retornei à compra do Mini por sigo acreditando na reversão. Então, Márcio, a gente tem aqui o gráfico diário do Mini Índice. Não montou o martelo porque desceu um pouco no final. Tem a ideia do ombro, cabeça, ombro invertido. E hoje monta um candle de equilíbrio. Por enquanto, um doji. O gráfico de 1 hora, rompimento falso 114, 190. Fora da banda, dentro da banda, fechou o gap. Então a ideia é que continue o movimento de apreciação até entrar em terreno positivo ao longo do dia. Mas ainda não é um sinal forte. Se disser que sim, não estaria sendo honesto, né? Não é um sinal forte. Acredito até que a gente tenha, pelos drivers que estão à mesa, o imperador Arthur Lira, né? Volta a comandar a Câmara, então a agenda vai andar. Né? Ele é chamado de um imperador pelos seus próprios pares. Quem é o presidente do Brasil, pessoal? É o Geraldo Alckmin, que a gente achou que seria protagonista, primeiro-ministro. Não é. Né? Ele ficou ali no seu ministério, para ele tá tudo bem. É um político que eu respeito. É o Rodrigo Pacheco, o Bugalu, mais lento que uma tartaruga? Não, o presidente do Brasil, com todo respeito ao presidente Lula, que não tem atrapalhado, ele deixa o Haddad trabalhar, a equipe econômica. Só quando a Janja pressiona muito que ele começa a dar palpite. Mas o presidente do Brasil é Arthur Lira. É ele que toca a agenda, que decide o que vota, o que não vota, orçamento. Essa é a realidade. O Arthur Lira, hoje ele é o principal líder aqui no Brasil. Gostando ou não, aprovando ou não, ele é o principal líder. E tem feito um trabalho, eu não vou dizer que é um trabalho ótimo, mas é um trabalho bom, dentro das possibilidades das variáveis que se tem à mesa. Então, um provável padrão da alavanca fora da banda, dentro da banda. Esse gráfico ele é fidedigno, o do TradingView ainda não está ajustado pós. Você vê que esse gráfico ele é mais perfeito, né, ajustado pós vencimento na quarta. Então, provável formação de fundo. Por isso que eu gosto de usar mais de uma plataforma. Aqui está com um pequeno delay, o 30 minutos. Então a gente pega e usa o intraday do TradingView. Então temos aqui uma formação de fundo, teste da média de 5. E esse candle das 10h30 é um Marubozu, um candle de ignição.
Eduardo Fraga, nosso querido amigo, deixa boa noite, bons negócios e um ótimo final de semana, luz e paz a todos nós. Que a semana seja surpreendentemente positiva. O Márcio Albuquerque comentou o seguinte, completando a pergunta anterior, pois não, gostaria de uma avaliação sua referente a Semin e a Vale, considerando que estou posicionado em ambas. Elas fazem parte do portfólio Top Traders. Gostaria da sua avaliação se devo migrar tudo para Vale ou manter a proporção 55-45. Eu tenho mais ou menos essa proporção, só que inversa. Digamos assim, né? Minha posição em Vale ela é um pouco maior que Semin, se bem que a Semin subiu, é a posição original, digamos assim, né? Mas é quase meio a meio, assim, quando você... A gente tinha Gerdau, vendemos em agosto, realizamos lucro. A Vale, a gente brinca que é a bela adormecida e algumas pessoas falam por aí que é uma eterna promessa. Ela não é uma eterna promessa. Né? Eu concordo que é irritante, o ativo está de lado praticamente desde abril, mas... Se você entende, é por isso que você tem que ter o equilíbrio. Nós temos Semin. Semin, ela já materializa um movimento um pouco mais direcional, por isso que é sempre interessante ter um portfólio equilibrado. A Semin, sobre a média de 21, ela monta um engolfo, então nos próximos dias deve realmente romper 4,99. É uma ação que, caso tenha fôlego para deixar o 4,99 para trás, ela projeta inicialmente 5,58, 5,60 e no semanal vai fazer um belo padrão aqui de alta. Então, Semin é um ativo que eu acredito, eu não sei se de repente a gente vende antes, eu não estou dizendo que eu vou segurar a ação, mas eu não duvido que a gente consiga vender Semin a R$6 até o final do ano, na reta final. E aí, eu acho que a sua proporção ela está correta em relação a Semin e Vale, acho que está tudo certo. Então vamos lá, vamos ver a Vale, a gente estuda diariamente. Aqui a gente fica na dúvida se havia um gap. 63 com 27, 63 com 23. Então não há um gap. Quando você fica na dúvida visualmente, você observa as máximas e mínimas. E Vale... Aqui é controverso, né? Alguns analistas técnicos, eles admitem que nós utilizemos essas bocas de gap como referência para traçar linhas de conexão. Eu acho que é válido, é um ponto importante que fica no radar dos investidores e está bem perto aqui de respeitar essa linha de retorno, está distante da média, a gap para puxar preço. Então eu continuo achando que Vale é um bom negócio, eu manteria essa proporção. Teve uma polêmica, né? Eu vou explicar aqui para vocês como é que funciona, né? Um amigo nosso falou que a resolução estava baixa nos vídeos, não tá, porque a gente grava em Full HD. O mínimo que você vai assistir é 1080, né? O Joel só comentou. Quando for assim, pessoal, por exemplo, geralmente para economizar a internet, principalmente quando a galera assiste pelo celular, o próprio player ele coloca na resolução mínima. Né? Então você pode assistir em 144, 240, 360 ou em HD. A gente grava em Full HD, o mínimo que você vai conseguir assistir é HD. Então você coloca aqui, eu quero assistir, ou você deixa automático ou você seleciona. Né? Por exemplo, eu gosto de selecionar 1080, então fica uma qualidade, ele aceita. Ok? Então é só você selecionar no seu próprio player aí no YouTube. Muito bem, então façamos agora aquele nosso checklist tradicional. Pessoal, eu tô com a saúde absolutamente perfeita. A galera perguntou no final de semana. O único detalhe é a minha voz. Eu andei nadando cedo alguns dias na semana passada. E uma hora estava calor, estava frio, estava ventando. Aí minha voz sentiu um pouco. Eu procurei falar menos no final de semana. Estou 90% recuperado. Mas ela está um
pouco diferente ainda. Apesar de tomar os suplementos, própolis, vitamina C, a voz alterou um pouquinho. Então vamos lá, checklist na tela. CCM F24, nós fizemos a rolagem naquela sexta do feriado. Meu entendimento é que existe uma acumulação sobre a média de 21 para uma alta posterior. O DI já tinha sinalizado o topo na sexta-feira e agora está inclinando a média de 5. Próxima parada é a linha vermelha, a média móvel exponencial de 21 períodos. E o dólar, eu até comentei sobre isso no final de semana, tem cara aqui de um mastro bandeira de baixa. Ele está violando 5,020. Tem alguns pontos importantes aqui, 5,014, 5,01450, 5,014. Deve testar e também violar essa região dos topos anteriores. O mini índice materializou um movimento que a gente havia projetado, bingo, que é a busca pela máxima do dia durante a gravação. Então deve romper ao longo do pregão a média de 21 e se aproximar. Eu não vou dizer que vai buscar hoje 115,360, mas é possível, talvez busque ou se aproxime. A ideia é que o desenho seja de inflexão de fato. E nós temos o Ibov na tela. Vou fazer um estudo bastante cuidadoso em relação ao Ibovespa. Sempre deixando o gráfico completo, porém o mais limpo possível. Então nós temos um canal de baixa, essas duas linhas em rosa, elas mostram o canal. Um canal de alta, fora da banda, dentro da banda, padrão da alavanca, é um sinal de fundo. Importante. Se a alta realmente começar, haverá uma simetria em V, que abre chance de teste de 117 mil pontos ainda essa semana, 117.100. Fantástico, a gente teria 4 mil pontos desde esse momento, agora 11h45, até o fechamento de sexta. Então, por exemplo, amanhã, ó, terça, quarta, quinta, sexta, 116.916, 117 mil pontos. Casas Bahia, uma leve reação. Mantemos a posição até o dia 29 de dezembro. Esse é o plano, seguiremos o plano. Ibovespa em dólares, vamos ajustar essa LTA aqui na tela. O Ibovespa em dólares é o que mais, digamos assim, traz um ombro, cabeça a ombro invertido realmente simétrico. Aqui nós temos um ombro, cabeça, ombro invertido, também uma pinça, provável rompimento da máxima do dia 17, 23, 329, e a neckline fica bem definida, isso é importante. BOVA11 já opera em terreno positivo, enquanto vos falo, tomo meu energético de frutas tropicais. Então, BOVA11 também não é a mesma, não é uma simetria tão fidedigna, perfeita, mas tem um canal bem definido, um gap para puxar preço padrão do farol, onde o gap puxa o preço como imã. Mais um pouco que subir hoje, nós teremos um padrão penetrante, piercing line pattern. E Small 11 confirmando o fundo por algumas razões. Fora da banda, dentro da banda, deixou para trás o fundo anterior a 94,41. Está rompendo a média de 5 e o candle de equilíbrio de sexta-feira a 94,59. Índice de consumo. Na tela temos praticamente, não a mesma mínima, mas quase a mesma nas últimas 4 sessões.
o candle de equilíbrio, que é um spinning top de sexta máxima 2585 rompida. Teste da média de 21, o fundo anterior é um ponto-chave. 2621,80. Índice de energia já tinha novamente adiantado o movimento. Fundo anterior para trás, pinça. Simetria celebra até o fim da semana teste 84,493. E nós temos o IFNC. IFNC tem um fundo mais alto que o anterior. Entendo que será protagonista, principalmente durante a temporada de balanços. O IMAT patinando. É um sinal de equilíbrio, mas nada empolgante por enquanto. Provavelmente tivemos uma barra de exaustão na sexta-feira. E destaque para o índice do setor imobiliário. Um doji na sexta-feira, máxima acionada. 791,26, rompimento da média de 5. Alvo para a semana, máxima do dia 11, 862,21. Chegamos agora nos ativos fixos que estudamos diariamente. B3, SA3 na tela. Nesse nível de preço seria comprador, apesar de não ser um grande simpatizante do ativo. Temos uma mistura de padrão penetrante, quinta e sexta e pinça de fundo. BBAS3, mastro bandeira, informação. Bradesco, temos excelente expectativa nessa reta final de ano. Vai ter um momento que ela vai disparar, vai rasgar o gráfico, como a gente fala. Então estamos bem posicionados no meu entendimento. Não é porque nós vendemos BPAC recentemente que eu não acho que o ativo vai subir, acredito que sim. Se me perguntassem, você colocaria 1 milhão em BPAC, você venderia ou compraria? Vender é trabalhar short para ganhar com a queda, mas eu nem pensaria, eu compraria. Itaúsa também é oportunidade, apesar da menor volatilidade histórica, uma linha de retorno perfeitamente traçada, mas o movimento é mais lento. Né? Por exemplo, eu preferiria YouTube. Nesse momento tem inclusive uma pinça, um padrão penetrante também. A Petrobras é a grande vilã de hoje, mas talvez atraia a atenção dos tubarões nessa região. Para vocês terem uma ideia, nós estamos de lado hoje, o Ibov, o mini índice. Somente a Petro 3 e Petro 4, elas são responsáveis por praticamente mais de 500 pontos de baixa para o Ibov. Petro, que segurou a onda recentemente, hoje é a vilã na ponta vendedora. Temos Sambi, sinal de fundo, engolfo. Vale, já observamos. DXY, dólar contra uma cesta de moedas, tem topo duplo de maior ou menor proporção. Está perdendo aqui a LTA e o alvo curto. Mínima do dia 12, 105,535. MME, que mede fluxo para mercados emergentes, tem sinal de fundo, sombra inferior, um martelo, em formação. Bolsas na Europa, índice DAX também, sombra inferior, sinal de fundo, longe da média. Bolsa de Paris, sinal de fundo. Os dois candles formam arame e mulher grávida em japonês individualmente. O candle de hoje, um martelo, está praticamente na máxima do dia, quase isso. E a bolsa do Reino Unido também tem sinal de fundo, rompimento falso de 7384,20, fora da banda, dentro da banda, martelo em formação, sem contar que essa LTA está sendo absolutamente respeitada. É uma LTA que guia o preço já há algum tempo, praticamente desde outubro de 2020.
EWZ ETF brasileira negociada em Nova York. Sinal de fundo, praticamente um engolfo para formar pivô, fundo, topo fundo, mais ou menos isso. Teríamos aqui um fundo, um topo, aqui estou circulando, e um fundo mais alto que o anterior, podemos inclusive trabalhar com uma linha de tendência. Sempre que houver um pivô tem o padrão da alavanca, a diferença é que às vezes a correção é mais tênue ou um pouco mais intensa em alguns momentos. Deixa eu ver se eu anotei alguma coisa aqui para falar aos queridos amigos, algum recado. Pessoal, grupo de prédio, de condomínio, o pessoal briga até para fazer essa colinha de Natal. Meu Deus. É que é preciso a gente ficar porque tem algumas coisas importantes. Aí o pessoal brigando porque acha que tem que doar assim ou assado. Tá dizendo que um que teve a ideia de doar para os prestadores, aí foi o outro. E no outro grupo o pessoal anuncia salas, só que mente o valor de condomínio e IPTU. Depois fala que não viu. Coloca um valor de IPTU e condomínio mais barato para ludibriar os seus possíveis potenciais interlocutores. Se, por exemplo, o meu interlocutor faz isso, para mim ele já não serve. Se ele tenta me enganar falando que o IPTU e o condomínio são mais baratos do que realmente o são, é uma ideia, a pessoa já demonstra má fé de entrada. Então, como confiar em alguém que atrai a minha atenção com dados que não são fidedignos, correto? É muito simples, na minha visão. Então, como confiar em alguém que mente logo de entrada, no primeiro contato, enfim. O VIX tem sinal de topo. Eu venderia a VIX nessa região entre 23 e 22. Entre 23 e 22 foi uma boa venda. Para quem fez, deve pressionar a máxima marcada dia 4 em 20,88. Tem topos nessa região. Eu não duvido que durante a semana venha nos R$18 testar a média de 21. Aqui nós temos o Dow Jones também sinalizando fundo, assim como o S&P. O fundo anterior, 4.216, foi violado temporariamente, mas agora já está acima, rompimento falso. E o índice de tecnologia Nasdaq. Vamos ajustar aqui esse gráfico. Está aqui numa região da linha de retorno, forma cunha, então provável formação de fundo em andamento. O grande destaque são os títulos americanos de 10 anos. Mais cedo eu comentei que havia uma estrela cadente em formação, mesmo quando estava lá em cima. Então, entre quinta e sexta-feira houve o que a gente fala que é uma pinça de topo, os candles gêmeos. Aí hoje com a estrela cadente reforça o sinal de topo, o que é bom para quem tem exposição ao mercado de ações. Eu acredito que os títulos de 10 anos trabalhem de forma inversamente proporcional às ações esta semana. O petróleo, esse é um movimento com leve viés de alta, em alguns momentos lateral, aí não compromete a inflação, não compromete CPI, PPI, mundo afora, então tá tudo bem em relação ao petróleo. Viés de alta deve continuar, mas não um movimento explosivo. E o detalhe, o tempero do pimenta do acarajé, a cereja do bolo, poderá vir do minério. Existe um sinal de fundo martelo com máxima 113,55. Se for rompido, deve trazer o minério para testar essa LTA que eu estou atualizando nesse momento. E aí temos Bolsa de Xangai sem sinal de fundo, salvo uma provável exaustão.
longe da média, barras amplas. E a Bolsa do Japão também fechou esse gap, tem uma provável inflexão para o curto prazo. Como é tradicional, eu faço todas as semanas as carteiras. Eu vou fazer hoje a carteira Eagle. A Amazon divulgará os seus números essa semana. Amanhã ou quarta eu farei a carteira Top Traders. Então a Amazon na tela. Acho que é uma bela oportunidade de adquirir o ativo, depois desse processo de correção. Ford e GM enfrentam a questão das greves, mas no meu entendimento tudo já está no preço e elas oferecem uma oportunidade histórica, tanto Ford quanto GM também. Goldman Sachs, idem, são ações para surfar o movimento importante até o final do ano. Lá no chinelo, a Goldman Sachs. Honeywell, idem. Um sinal forte, preservando o fundo anterior, o Anami, a mulher grávida em japonês. IBM, essa me preocupa um pouco, ele está em revisão, só que fechou esse gap, então pensamos que pode realmente montar um fundo duplo, mas ela é candidata a ser trocada, é a única nesse momento. Tem muita ação descontada, então pode ser que a gente troque IBM. E a Merck, essa tem um sinal muito forte, barra de ignição, elefante, então deve jogar o preço lá para cima. E PepsiCo já divulgou os balanços, ela está fazendo aquela movimentação de topos e fundos ascendentes e hoje monta um piercing line pattern, uma compra embrionária. Então tá entregue, queridos, um forte abraço a todos, uma excelente semana. Seguiremos juntos firmes na luta. Top Traders, a casa do investidor. Professor Wagner Caetano, melhor amigo do investidor.